E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje, a gente vai estar falando sobre o nível 703 das Backrooms, Super Cut, ou Super Corte, dificuldade de sobrevivência indeterminada, propriedades misteriosas, informações desconhecidas e entidades indocumentadas. Como disse um agente, é incrivelmente desorientador. Que criatura ímpia iria criar um lugar como esse? Parece que meu cérebro está derretendo para fora das minhas orelhas. Com base em relatos de testemunhas oculares, podemos presumir que a aparência física desse nível, se houver um, é um escritório simples com uma mesa e uma cadeira. Esse nível tem um sinal de Wi-Fi decente, permitindo a comunicação com outros níveis. Pedimos desculpa pela falta de conteúdo nesse artigo. Tentaremos atualizá-lo quando novas informações chegarem, se e quando isso acontecer. Entradas para o nível 703. Você pode entrar nesse nível bebendo água no nível 700. Saídas do nível 703. Atualmente não há uma saída conhecida desse nível. E é isso, gente. Essa foi a wiki do nível 703. Até um outro dia. Acho que é a terceira vez que eu faço essa piada. Mas a wiki é isso mesmo. Ela realmente é minúscula. O nível 709 tem uma vibe parecida, mas lá a gente conseguiu tirar um pouco daquilo. E aqui, temos algo para tirar desse texto? Bom, tem algumas coisinhas. Em primeiro lugar, o agente no começo do texto diz: que criatura ímpia criaria um lugar como esse? E assim, é importante lembrar que Icarus Proceedings não é algo conhecido dentro dos Backrooms. Me diz como que os residentes dos Backrooms descobririam que o lugar foi criado por um deus e outros deuses criaram objetos e entidades. Eles não sabem disso. Icarus Proceedings é pra gente, de fora da história, entender como as coisas surgiram, mas dentro da história, eu acredito fortemente que eles não sabem. Ou seja, um agente se perguntando que criatura criaria isso, não é uma referência ao tal de Gaius, que seria, pelo menos por tabela, o criador desse nível. Já que ele fez os Backrooms, ele é responsável por isso daqui também, mesmo que indiretamente, caso o nível tenha vindo depois da criação dele. Afinal, os níveis mudam. Até porque se fosse uma referência ao tal de Gaius, a palavra criatura provavelmente seria um link e levaria ao wiki do tal de Gaius ou ao wiki do nível 404. Então, não é simples assim. A decisão do autor de pôr um personagem se referindo a uma criatura pode muito bem ser uma dica, o que indicaria que esse nível talvez tenha sido feito por uma criatura. Tecnicamente, todos os níveis teriam sido feitos por uma criatura, Nostalgia Gaius. Mas, mais ou menos também. Eu imagino que Nostalgia Gaius criou os Backrooms de uma maneira específica. E a gente sabe que os níveis mudam na história. E cada dia que passa, parece que essas mudanças são realmente canônicas. Como a gente viu no nível 998.2, como a gente viu inclusive no vídeo do A Long Forgotten Exclamation, são dois níveis que dão aí dicas de que realmente os níveis mudam. Então assim, eu acredito que o Nostalgia Gaius criou os Backrooms de um jeito específico e com o tempo ele foi mudando sozinho. E aí, tem alguns níveis que foram criados por entidades que existem dentro dos Backrooms e tem níveis que foram mudando com o tempo espontaneamente. E essa mudança espontânea faria com que esse nível atual não tivesse sido criado por uma criatura, não diretamente. O nível anterior a ele pode ter sido criado pelo Nostalgia Gaius, mas quando ele mudou, foi espontâneo. Então ele seria um nível que não foi criado por ninguém. E como já se passou muito tempo desde a criação dos Backrooms, a gente acredita, então a maioria dos níveis já são níveis espontâneos. E a minoria são criadas por criaturas específicas. E esse nível aqui talvez entre nessa categoria de níveis criados por criaturas, já que tem essa possível dica no texto sobre isso. Ou é só um modo de dizer mesmo, e esse texto não tem nada de importante. Outra coisa, no texto fala a aparência desse nível, se houver um, e eu sinceramente não entendi esse texto, ele não faz sentido pra mim. Se pessoas entraram no nível, isso deu às pessoas de fora informações do nível, já que é dito que os relatos desse nível são baseados em testemunhas oculares, todos eles devem ter dado a mesma aparência, que é um escritório simples com uma mesa e cadeira que foi dito. Se várias pessoas deram o mesmo relato, afinal, se elas tivessem dado relatos diferentes, isso teria sido dito no texto, obviamente. Então, como assim a aparência física desse nível se houver um? Como assim se houver um? Não tem como não ter um. Todas as testemunhas oculares que entraram no nível falaram a mesma coisa. Não sei exatamente o que esse texto quis dizer. Se ele quis dizer que se houver uma aparência de nível ou se houver um nível. E nas duas interpretações, isso não faz sentido pra mim. Porque o nível tem, o pessoal entrou, e a aparência do nível também tem. Todo mundo que foi lá deu a mesma descrição. Então não entendi mesmo essa parte do texto, não faz sentido. E assim, eu pensei que poderia ser algo relacionado à tradução. Eu não sou professores americanos 24 horas por dia, mas eu pensei que a tradução correta desse texto poderia não ser se houver um, e sim se for um, porque aí explicaria. O que a pessoa então quis dizer nesse texto, nesse caso seria a aparência do nível se for um, no caso, se for um nível, porque pode não ser um nível, pode ser um subnível, um nível enigmático,
entende? Mas assim, eu pesquisei um pouco mais a fundo sobre esse textinho escrito em inglês e em todos os lugares que eu traduzi, sempre traduzia pra se há ou se houver. Nenhuma tradução dava a opção se for. Sempre vai pro se houver. Mas ainda assim, eu não descarto que seja algum tipo de erro de tradução, porque se for um, faz total sentido. Se houver um, na minha visão, em nenhuma circunstância tem lógica. E se for o caso, se realmente for um erro de tradução, ou o autor escreveu errado, e ele queria dizer se for um, isso levanta a margem de que esse nível poderia não ser um nível, e sim um subnível, e quem sabe, ser um subnível do nível 700, que é citado também nessa wiki. Mas isso fica em aberto até algum professor de inglês aparecer aí pra ajudar a gente nessa. Outra coisa, o nível não tem foto, o que sinceramente já é um downgrade absurdo pra essa wiki, assim. Até porque, com a descrição que o nível dá, é uma coisa tão simples, um escritório com mesa e cadeira. E eu, enquanto escrevi esse roteiro e enquanto estou gravando esse áudio, eu ainda não busquei nenhuma imagem gratuita na internet para representar isso. Mas eu tenho certeza absoluta que eu vou achar. É uma descrição muito simples. Eu não sei qual é no momento que eu estou gravando esse áudio, mas você tá vendo aí a imagem no vídeo. Eu acho extremamente preguiçoso por parte de criadores de wiki não se darem ao trabalho de buscar uma imagem gratuita na internet. É o que mais tem. Deixar um nível sem foto é muito sem graça, cara. Perde muito da imersão. E justamente por essa falta de vontade, eu acredito que aquele texto do agente falando realmente não tinha nada. Não era uma dica de que uma entidade pode ter criado esse nível. Eu acho que era só um modo de se expressar. Porque se o criador não se deu ao trabalho de procurar uma foto pro nível, provavelmente ele não se deu ao trabalho de pensar muito longe nessa wiki. Nível sem saídas também é um clichê dos backrooms super bosta. Uma entrada citada, bebendo água. Parece que tipo, ele não quis gastar um neurônio pra pensar em algo mais elaborado, sabe? E o layout da wiki é o layout de uma wiki antiga. O que diz muito. Esse nível, ele pode até ser parecido com a Backroom e também com o nível 909, mas ele tem muitas coisas que essas wikis não têm. Primeiramente, ele não é um nível piada igual a Backroom é. Os níveis piadas ficam em uma aba separada e esse nível aqui está na aba de níveis de verdade. E a Backroom, ela tem graça. Ela é engraçada, porque a ideia dela é ela não ser nada. E aqui não tem essa graça. Não parece que foi feito para ter graça. E diferente do nível 909, que tem um subnível que pode responder muita coisa, esse nível aqui não tem. E mesmo sem o subnível, o nível 909 traz coisas mais interessantes, tipo aquele, entre aspas, jumpscare, que a wiki tem, que não tem áudio, então não me deu susto. A imagem que aquela wiki tem é interessante. Então assim, o nível 909 tem tudo a mais que esse nível aqui. A única coisa que essa wiki aqui tem, que parece ter algum tipo de profundidade, é a conexão com o nível 700, que pode levar a algo. E cara, eu tô torcendo assim muito pra eu ter que retirar tudo que eu disse nesse vídeo aqui sobre esse nível. Caso, por exemplo, o nível 700 tenha algo que explique tudo desse nível aqui. Vai que, né? E é aquilo. Eu fui dar uma olhada pra ver se tem uma dica sobre isso. Fui ver quem é o escritor das duas wikis. E sim, o escritor do nível 703 e do nível 700 são a mesma pessoa. Então, eu tô torcendo muito para que aquela wiki explique essa e que no final o bagulho fique genial. Que essa wiki aqui não pareça nada, pareça uma wiki muito ruim. Só que quando a gente lê a wiki do nível 700, essa wiki aqui vai se tornar tudo. E a gente vai ver esse criador como um gênio. Essa é a minha maior esperança. E bom, o áudio bruto desse vídeo tá com 12 minutos. E eu acho que eu consegui bastante até por um nível desse tamanho. E comenta aí, é só isso? Se você assistiu o vídeo até aqui pra eu saber quem assiste o vídeo até o final. É só isso.